É um grande privilégio poder fazer parte desse projeto poderoso de devocionais que vão edificar a sua vida. E o tema que a minha amiga Rebeca me desafiou a falar foi identidade. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículos 12 e 13: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do sangue, da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. O que você entende sobre identidade? Identidade para mim é o conjunto das verdades de Deus ao teu respeito. Identidade não é o que você passou. Identidade não é o que você sofreu. Identidade não é a nota baixa que você tirou. Identidade não é o fracasso que você viveu. Identidade é quem Deus diz que você é. Para garantir a tua identidade, Jesus veio ao mundo, se tornou quem você era, para te tornar quem Ele é. Ele se fez filho de homem para nos tornar filhos de Deus. Ele desceu da glória para subir na cruz. E é claro que leva tempo para você descobrir a sua identidade, para você descobrir o seu propósito e quem você foi chamado para ser. Mas quando você conhece a palavra de Deus, quando você entende que você é a imagem e semelhança do seu Criador, você vai perceber comigo que em várias passagens bíblicas você será desafiado a não se ver como o mundo te vê. Porque a vida, as circunstâncias, os lugares que você frequentou, a família que você teve, muitas vezes falou coisas ao teu respeito que não era verdade. E você pode ter se tornado o que te feriu. Você pode ter se tornado as mentiras que o mundo te contou. Então vem a palavra do Deus vivo e poderoso para te mostrar que não é sobre o que você faz e não é sobre o que você recebeu, mas é sobre quem Deus diz que você é. Quando Deus cura a tua identidade, Ele está desatando o seu destino. Não existe destino se você ainda não sabe quem é. O seu futuro não vai ser guiado pelas suas emoções, mas pelas suas convicções. É tremendo observar que Jó, na grande prova que passou, ele não abriu a boca para dizer o que sentia, ele abriu a boca para dizer o que sabia. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele não disse: eu sinto. Quantas vezes os seus sentimentos mentem para você? Quantas vezes as suas emoções, que hoje são e amanhã não serão mais, tentam te fazer tomar atitudes que não combinam com a tua identidade? Quantas vezes você age de uma maneira que não foi a maneira que Deus te criou para agir? E isso é muito claro e fidedigno quando nós percebemos crianças que vão crescendo sem a fortaleza de 3 As: amor, aceitação e aprovação. Para você ter uma identidade firme, você precisa receber amor em quantidade e em qualidade. Você precisa receber aceitação. Quantas vezes uma criança quebra um copo em casa e, em vez dos pais olharem para ela e validarem quem elas são, antes de darem aquela dura por ele ter sido um pouco desatento e distraído, os pais definem aquela criança por uma atitude: menino desastrado, você não sabe de nada, você quebra tudo, você é um problema. Ali a identidade pode estar sendo deformada. Perceba que quando você tem uma identidade curada, você levanta os outros. O ferido fere, o curado cura. E quando o diabo não consegue destruir a semente, ele vai tentar deformá-la. A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 4, que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Observa qual era a área de ataque. Todas as vezes que Satanás se dirigia a Jesus, ele dizia: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, se joga daqui de cima. Se tu és o Filho. Mas a Bíblia diz que Jesus era tão cheio da palavra que ele respondia com um está escrito. Quando o inimigo quiser te atacar dizendo se tu és o filho, responda com um está escrito.
É interessante você perceber que a nossa identidade é uma área de ataque contínuo do nosso inimigo. Quando você é atacado naquilo que você é, todas as suas potencialidades ficam comprometidas. Porque se eu não sei quem sou, eu vou ser levado pelo vento. Se eu não sei quem sou, a opinião dos outros me impacta. Quando eu não sei quem sou, o que os outros dizem muda a minha identidade. Mas se você sabe quem você é, porque entende quem Deus te criou para ser, nada do que digam, pensem ou julguem vai mudar quem você nasceu para ser. É tremendo perceber também que a nossa capacidade, ela não tem que vir antes da nossa identidade. Quantas pessoas não sabem quem são, porque desde pequenas foram construídas em um método, em um sistema, onde elas só eram importantes por aquilo que elas faziam. Quando tirava nota baixa, castigo. Quando fazia algo de errado, era uma semana inteira ouvindo coisas ruins, não sobre o comportamento, mas sobre a identidade. Papai e mamãe que está ouvindo esse vídeo agora, não julgue seu filho pelo comportamento. Não ataque seu filho por uma atitude ruim que ele teve. A história sempre será maior que o momento. E tem pessoas que definem a sua própria identidade por uma condição daquilo que vivem. Você não é uma condição, você não é um momento, você é quem Deus diz que você é. É lindo percebermos a pedagogia de Deus sobre identidade, quando Jesus, aos 30 anos de idade, vai entrar no Rio Jordão. E ao entrar naquele rio, ele não curou nenhum enfermo, ele ainda não expulsou nenhum demônio, ele ainda não transformou água em vinho, ele ainda não tinha feito absolutamente nada acerca do seu ministério ou de milagres. Mas a voz que vem do céu diz: este é o meu filho amado, em quem eu me deleito. Não era sobre o enfermo que foi curado, não era sobre o demônio que foi expulso, era sobre quem Jesus já era. Quem Jesus é, define os frutos que ele terá. A tua semente vai gerar de acordo com a sua espécie. O que uma laranjeira faz para dar laranja? Ela basta ser. Ela basta ser. Se nós somos filhos de Deus, nós vamos resplandecer a luz de Cristo. Se nós somos filhos de Deus, nós vamos amar ao próximo, porque não é a minha definição de condição, é a minha condição de identidade. Se você se torna quem Deus te criou para ser, jardins serão plantados, canções serão compostas, pregações que incendeiam corações serão ministradas, empresas que darão empregos para milhares de famílias serão criadas. Quando você se torna quem Deus te criou para ser, seus filhos ganham com isso. Se você se torna quem Deus te criou para ser, teus pais ganham com isso, teu marido ganha com isso, tua esposa. Quando eu me torno quem Deus me criou para ser, eu vou ser um perfume para o mundo. Se tem uma área que o inimigo tenta te atacar, é em quem você nasceu para ser. Mas eu tenho uma notícia para te dar hoje. Na área em que você é mais atacada, será a área em que você será mais honrada. Na área em que mais o inimigo investe contra você, será a área onde mais Deus vai te levantar. Fique firme, sabendo que essa crise, essa dor, esse problema que você vive agora não te definem. Isso que você está passando hoje não muda o que Deus falou sobre você. Você está caído, mas Deus te levanta. Você está em pecado, mas Deus te restaura. Não se deixe definir por um momento, por uma ocasião, por uma fraqueza. Quantas vezes nós estamos como o paralítico do tanque de Betesda, que há 38 anos esperava alguém colocá-lo no tanque, que a Bíblia diz que naquela época existia uma lenda, existia uma história de quem entrasse no tanque, quando as águas se moviam, seria curado de qualquer doença. Aquele homem estava há 38 anos na beira do tanque, mas nunca havia entrado. Certo dia, Jesus coloca aquele homem na agenda dele, vai em busca daquele paralítico, e a Bíblia diz que ao chegar onde ele estava, Jesus diz: ei, por que você não entra no tanque ou coisa do tipo, para você entender melhor? E a Bíblia diz que aquele homem, o paralítico, vai se justificar. Ele diz: não é da minha vontade que eu esteja aqui,
mas toda vez que as águas se movem, não há quem me lance no tanque. Jesus olhou para aquele homem e eu imagino que ele pensou. Ele pensou com muito amor sobre a cura que ele queria promover, mas fica claro por essa palavra que ele estava se justificando. Em vez de só estender as mãos e receber o milagre, ele estava diante de Jesus, ele estava justificando a sua condição. Ei, paralítico do tanque de Betesda, em 38 anos dava para você ter saído bolando e caído dentro do tanque. Não foi a tua paralisia que te paralisou, foi a história que você conta para você. A tua condição se tornou a tua identidade, porque em 38 anos você poderia ter feito algo a respeito disso. Quantas pessoas estão paralisadas nas historinhas que contam para si? Quantas pessoas deixam de usar toda a palavra que Deus liberou sobre a sua vida porque ainda não entenderam quem são? Hoje eu vim aqui para te dizer, não são as colegas do seu trabalho que te definem, não são os teus amigos do trabalho que te definem, não são os teus pais que muitas vezes sem sabedoria espiritual te criaram falando palavras pesadas, não são eles que te definem, é o teu pai quem te define. Um dos benefícios de se ter um pai como Deus é que ele desata a tua identidade e ele desata o teu destino. Eu quero terminar com uma história. Um dia eu estava voltando de Nova York, não sei para que eu dei essa informação, Nova York, e na hora que eu estava voltando dessa viagem, sabe aquele iPhone que só liberava com a nossa digital? Eu tinha um deles, e aí eu estava querendo dormir, mas antes resolvi ligar o celular para colocar uma música e colocar o meu fone para voltar louvando. Na hora que eu coloco o dedo na digital aqui, coloco a digital aqui no celular, eu ouvi uma voz dizendo: filho, faça de novo. E eu, coloquei novamente minha digital no lugar onde liberava o meu celular. E novamente se desbloqueou o telefone. E eu ouvi a voz que disse: filho, faça mais uma vez. Na terceira vez, eu coloquei minha digital no telefone e ele foi liberado. Naquela hora eu ouvi algo que mudou minha vida para sempre. Eu ouvi a voz de Deus dizendo: filho, a tua identidade libera os teus recursos. A tua identidade libera tudo que você tem direito. A tua identidade te dá acesso àquilo que você precisa. O teu DNA espiritual libera os caminhos pelos quais Deus quer te guiar. A tua identidade em Deus libera os dons que Deus quer te dar. A tua identidade em Deus traz para a tua vida as alianças que você precisa, porque você atrai os iguais. Se você tem atraído pessoas que não são pessoas de honra, pessoas que não te edificam, pessoas que te desmotivam, te desencorajam, isso pode estar sendo um sinal que você está liberando e que ainda não é o sinal e o DNA que Deus te criou para ter. Mas nessa hora, eu quero que você levante a sua mão comigo e diga: eu sou quem Deus diz que eu sou. Diga: eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu vou chegar onde a palavra de Deus diz que eu vou chegar. Esse tema é inesgotável. Falar de identidade é falar de um dos assuntos mais poderosos da terra, mas essa pequena palavra é para te dar sede, para você estudar ainda mais sobre tudo que Deus diz que você é, para que você não aceite nenhuma mentira do diabo na tua vida. Será que você já está vivendo a sua história? Ou você só está vivendo a história que te contaram que era sua? Não aceite não ser quem Deus te criou para ser. Não aceite não viver o que Deus te criou para viver. E nessa hora, receba essa palavra e deixa Deus te encher dela. Um grande beijo no seu coração. Muito obrigado, Rebeca, pelo convite. Que essa palavra e todos os outros ministros que estarão participando possam alimentar muitas vidas. Fiquem com Deus.